Em tese, quase todos nós temos a mesma mônada matriz por trás, mas existem exceções, que é o que a gente estava falando antes. Porém, o jogo cósmico, que é explicado no livro Drama Cósmico de Javé, o jogo cósmico que está sendo jogado, basicamente é o seguinte. A natureza que... Um instantinho. Tem mais alguma outra pergunta? Para eu ver quanto tempo eu posso gastar. Posso considerar essa como sendo a última ou tem mais alguém que quer fazer pergunta? Eu queria fazer uma pergunta sobre os cátaros. Não, aí então... Guarda para a próxima. Então eu vou considerar essa como sendo a última pergunta para eu poder desenvolver. Assim, qual é o jogo que está sendo jogado e nós não percebemos? Nós somos partes desse jogo, nós somos atores e atrizes desse jogo, nós somos agentes desse jogo, mas não conseguimos entender as regras. Se isso que nós estamos falando aqui for verdade, a situação é a seguinte. A natureza que surgiu quando esse ser se reconstituiu, a natureza que surgiu nele, que foi possível ele criar, é uma natureza incompleta e doentia. Não há palavras terrenas para classificar esse tipo de natureza. Essa natureza, estando sozinha, através do tipo de reprodução sem sexo, foi criando a partir de si mesmo, ou seja, através de clonagem do seu próprio elemento químico definidor, o DNA, seres iguais a ele para ajudá-lo ou porque se sentia só, pouco importa. E foi criando diversas gerações de seres que se nasciam com a força mental e com o programa mental que esse ser genialmente repassava, mas herdavam também a parcela da doença do seu pai criador. Essas naturezas aqui desses seres são todas semelhantes ou iguais ao do pai criador Javé. Quando isso foi percebido, uma outra divindade entrou, mergulhou, aliás, já estava mergulhada entre os clones de Javé. E é assim que Deus Shiva se apresenta diante do Deus Brahma e lhe corta uma das cabeças. E desde então o Deus Brahma, ou seja, Javé, não mais pôde criar seres a partir dele mesmo. Porque o problema já era inadministrável. O DNA que esses seres criados por Javé, o DNA que eles receberam, era um DNA potencializado em 99,99% semelhante ao Criador. A partir dessa atitude do Deus Shiva, que Javé não gostou, que Brahma não gostou, os seres criados por Javé que começaram a criar, utilizando o DNA do Criador, naturezas planetárias. Então eles manipulavam o DNA, eles têm como, diminuindo para 90%, 85%, 80%, 70%, a influência do DNA dos seres que surgiram nessas naturezas, procurando com isso o quê? E a história do universo reflete esse jogo. Esses seres sempre procuraram criar uma natureza planetária que fosse possível de ajudá-los no progresso, como também o próprio Pai Criador. E é por isso que há 3,8 bilhões de anos atrás, a Terra plasmou-se a 4,6 bilhões de anos. 800 milhões de anos depois, ou seja, 3,8 bilhões de anos, os cientistas perceberam e admitem que isso é um fato científico. Surgiu uma molécula mãe do planeta Terra, com o DNA da forma como ele é ainda hoje, 3,8 bilhões de anos depois. Então isso é um fato tido como certeza pela ciência da Terra. Essa molécula mãe, com o código químico da vida como ele hoje se expressa, surgiu aqui na Terra 3,8 bilhões de anos atrás. Seja lá quem colocou isso aqui, e detalhe, a ciência discute. Alguns dizem ou defendem a tese da geração espontânea, ou seja, a Terra surgiu há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, aí durante 800 milhões de anos a sua vida geológica,
os elementos químicos que existiam aqui na Terra foram se compondo e então surgiu espontaneamente essa molécula-mãe. Aí uns cientistas dizem, não, isso está errado. Pois que alguns elementos químicos, basicamente as quatro bases químicas que formam os radicais, pouco importa, vitamina, guamina, mas não vamos falar disso aqui não. Os cientistas dizem que esses elementos químicos não estavam disponíveis na então natureza planetária e que, portanto, essa molécula ela é tão habilmente ordenada, tão genialmente formulada, e que se não havia os elementos químicos na Terra, ela só pode ter vindo de fora. Aí surge então uma teoria chamada de panspermia, ou seja, a panspermia balística diz que essa molécula então é exemplo de um espermatozoide que fecunda um óvulo, um cometa ou um asteroide teria batido na Terra e fecundado deixado essa molécula orgânica aqui. Mas um cientista chamado Francis Crick, prêmio Nobel de Biologia, exatamente ele e o Watson que descobriram nos anos 50 a hélice espiralada do DNA, disse que não. Essa molécula que surgiu aqui há 3,8 bilhões de anos, ela é muito sofisticada, ela é ricamente adornada e ela não poderia sobreviver a uma entrada de um bólido celeste na atmosfera, ela teria sido destruída numa explosão nuclear. Então Francis Crick disse que só há uma explicação possível para essa molécula ter aparecido aqui na Terra. Alguém a mandou aqui com um artefato fechado para resistir à entrada na atmosfera, ou então alguém veio aqui dentro de um artefato fechado, ou seja, numa nave, e semeou a Terra com essa molécula. As possíveis explicações são essas. Partindo da premissa de que